sessão de entrevistas aqui para o projeto Referências da Ortopedia da Paulista, né? Hoje a gente vai falar com o professor Olavo Pires de Camargo e com o Dr. Marcelo Tadeu Caieiro. Dr. Sérgio Piedade, eu, Bárbara e a Dulce aqui para conduzir essa entrevista. Professor Olavo, o senhor aí é reconhecido, né, como uma das referências da ortopedia. Então, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais aí a sua trajetória e a gente tem aqui algumas perguntas. Mas essa ideia aqui é para que seja mais um bate-papo entre amigos, né? A gente fala isso nas outras entrevistas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e aí eu deixo o Dr. Sérgio e o Dr. Tadeu também à vontade para fazer outras perguntas, é como é que foi construída a sua trajetória profissional? A escolha da medicina, a escolha da ortopedia e depois a oncologia ortopédica. Se o senhor puder contar um pouquinho para começar. Falar tudo assim já na primeira pergunta? Não, tá bom. Honra é nariz de cera, que são isso. É sempre uma honra, um prazer estar na SBOT. Para mim foi uma coisa muito gratificante e, como eu falei, já participei da oncologia ortopédica da entrevista, da história da ortopedia, e pode ser que alguém assista as duas coisas, vai ter muita coisa conflitante. Mas é meio óbvio que meu nome está atrelado ao do meu pai, Flávio Pires de Camargo. Não foi à toa que eu escolhi a ortopedia. Não foi nem por exclusão, mas eu queria, desde o começo, eu resolvi fazer medicina por conta dele, eu ver o entusiasmo dele falando dos alunos, falando dos pacientes principalmente, falando das agruras que ele teve na faculdade de medicina, no conselho, na congregação. E eu fiquei muito entusiasmado. Eu seguia meu pai em todo lugar que ele ia, até no concurso catedrático dele, em 1967, ou antes, ele sempre me levava junto. Era o chaveirinho dele, vamos dizer assim. E me entusiasmou, e obviamente, tal pai, tal filho, eu acabei seguindo as carreiras dele, e é muito difícil uma pessoa filho de um catedrático, e com a personalidade do meu pai, que era uma pessoa carismática, muito importante na ortopedia brasileira, a gente conseguir fazer uma carreira também. Só para você ter uma ideia, desde 1912 até hoje, na Faculdade de Medicina, da USP, tem 4 pessoas, professores titulares, cujos pais foram titulares. Imagina, são 70 titulares, desde 1912 vão se renovando, só 4 seguiram a carreira. Um por não ter achado uma coisa que gastava muito tempo com a família, tem N motivos, mas os filhos de professores catedráticos não é uma coisa comum seguir a carreira. Eu segui. Eu entrei na Escola Paulista de Medicina, que para mim foi muito bom. Não porque eu gostava muito da escola, mas em 76, faz tempo, mas em 71 que eu entrei. E eu, de uma certa forma, eu dei não cortar o cordão umbilical, mas dei uma ligadinha no cordão umbilical e eu perdi o contato profissional e acadêmico com meu pai nesses 6 anos que eu fiz na Escola Paulista. E abriu novos horizontes, outras pessoas, Domingos Delácio, Marino Lazarés, um excelente ortopedista. Para mim foi... Tenho amigos até hoje lá na ortopedia. E depois, na hora de fazer a residência, eu fiz a residência aqui. E eu fiz, na época do professor Tarcísio, né, que formou no mesmo ano que ele na faculdade e eu na Escola Paulista. E nós entramos em primeiro lugar, inclusive, e ficamos 3 anos juntos. Foi a primeira vez que teve 3 anos de ortopedia como residência, e eu entrei junto com ele nessa época, uma época de transição realmente. E para mim foi uma experiência meio assim complicada. Meu pai era o catedrático na ocasião e eu fugia dele, fugia de todo jeito para não ter contato, para não ser favorecido nem nada. Até eu ia casar em agosto, e eu sou residente em fevereiro, me mandaram para Suzano. E eu tive que adiar o casamento para dezembro. Minha mulher não gostou muito, mas foi a única coisa. E eu não quis falar com meu pai sobre isso. E o preceptor era o professor Carazato, também de saudosa memória, óbvio, ele fez parte dos exames, ele foi da SEC, foi de todo lugar. Não sei se vocês lembram dele, ele faleceu faz uns 5 anos. Ele falou: Olá, vou falar com teu pai. Eu falei: não, pelo amor de Deus, eu vou mudar o casamento. Mudei a data de casamento e fazer em dezembro. Só para você ver como eu fugi realmente da figura do meu pai para conseguir fazer meu caminho mais ou menos paralelo, mas sem contato direto. E assim foi. Aí eu fiquei, acabei, eu e o Tarcísio fomos melhores, éramos preceptores, fiquei com ele 8 anos na preceptoria, em vez de ficar 2. Estamos mudando muita coisa na preceptoria. Então eu fiquei, a princípio, no grupo de quadril, fazendo
grupo de artroplastia, com o professor Cordeiro, o professor Cavalieri, o professor Fernando Miranda, que faleceu, e depois eu me dediquei a tumor. Meu pai falou, não vai fazer tumor, você vai morrer de fome. Eu falei, não, mas eu quero fazer uma coisa diferente. E estava começando os resultados bons de osteosarcoma, com quimioterapia, e eu resolvi fazer. Era um grupo meio junto com o quadril, pelo fato de meu pai fazer as duas coisas. Eu separei o grupo do quadril do grupo de oncologia ortopédica e criei o grupo de oncologia ortopédica aqui na Faculdade de Medicina em 1980. E depois extrapolou, nós fizemos junto com o professor Consentino, Reinaldo Garcia, Pedro Pérez e outros, né? Fizemos o grupo nacional da Sociedade Brasileira de Ortopedia, o grupo de oncologia ortopédica. Então foi toda essa história. Com isso eu consegui publicar muito, tive uma participação boa lá fora, que é importantíssimo, convidava o pessoal que faz tumor, são muito poucos, são 400 pessoas que fazem ortopedia oncológica. E com isso eu conseguia trazê-los para cá. Eu ia nos congressos, na MSTS, que eu entrei, junto com o Enequim, que me convidou, e junto das outras sociedades. Trazendo e publicando, eu fiz doutorado em 97, em seguida eu fiz mestrado, doutorado, fiz a docência com 40 anos de idade, 39 anos de idade. E aí assumi a cátedra, a titularidade em 2006. É uma honra para a SBOT de São Paulo ter referências como o senhor, né, com toda essa trajetória que o senhor já brevemente já descreveu para a gente. Eu acho que um ponto interessante, olhando o memorial, o currículo do senhor, a importância de ter fluência numa língua. Que isso, eu entendo que isso é um divisor de águas, realmente. Eles vão abrir portas, e eu acho que é interessante tecer alguns comentários sobre isso, o quanto isso foi importante para esse desenho, para essa construção dessa carreira do senhor. É óbvio que, novamente, tem que falar com meu pai. Ele me botou na União da Cultura Inglesa com 7 anos de idade. Você faz uma ideia, mais ou menos. Eu morava em Genópolis, atravessava a rua morrendo de medo. 7 anos já frequentava a cultura inglesa. Estudei inglês por 20 anos. Já acabei indo para UCBU, que é Brasil e Estados Unidos, União Cultural, que é clássico aqui em São Paulo. E acabei fazendo até, junto com a Faculdade de Medicina, o curso médico, eu fazia também a literatura, composition. Eu fui continuando, eu gosto. Eu tenho mania, sempre tive com o inglês. Isso me ajudou demais. Primeiro, eu era o tradutor aqui no R1. Todo gringo que chegava, eu que levava, eu que trazia, buscava no aeroporto, fazia a tradução simultânea. E isso me ajudou muito, óbvio, que sempre tem uma troca nesse sentido. E mesmo para ir lá fora, que na época pouca gente viajava, em 1984, eu fui com meu pai para Gainesville, na Flórida, junto com o professor Enequim, do estadiamento de Enequim, que ele veio para Brasília. Eu fiquei 15 dias com ele no SARA, hospedado no SARA junto com o Enequim, olha só. E aí ele ficou impressionado por aquela conduta de tumor de células gigantes, securetes e cimento, que ninguém usava, nem o professor Hélio, nada. E aí eu fui com meu pai apresentar esse trabalho em Gainesville. Meu pai, o inglês dele não era tão fluente como o meu, ele apresentou e eu fiquei nas perguntas depois. E com isso eu fiquei conhecido com 30 anos de idade, 32 anos de idade. Já era conhecido fora do país. Isso me ajudou muito, porque aí eu convidava o pessoal para vir para cá, eles vinham para cá, participavam das reuniões, e assim foi indo. Foi isso que me ajudou. O inglês me ajudou muito, para escrever os trabalhos e tudo. Hoje é uma coisa óbvia, eu acho. Qualquer médico tem que saber inglês. Tanto que quando falo em traduzir a Acta Ortopédica Brasileira, que agora é nossa, né? Mesmo a RBO, não se justifica mais fazer em português. O indivíduo que é médico, residência, ortopedia ou outra especialidade, tem que ter uma fluência em inglês. Não é de ginásio, traduzir abstract. Não, eu acho que na minha época isso não era tão frequente. Hoje eu sei que todos, a maioria dos que têm SBOT são proficientes em inglês. É óbvio, ululante. Para mim foi um a mais, realmente foi. Eu até botei no meu currículo, no meu... Mas é uma coisa que vocês têm que saber. Aliás, o interessante é saber uma outra língua além do inglês. Primeiro, gostaria de externar, né, a satisfação de estar aqui junto. Obrigado pelo convite. E falar que o professor Olavo assim, foi fundamental na minha formação. E eu entrei na residência em 96, né?
e em 99 eu virei R4. Eu me lembro até hoje, né, que naquela época a gente podia fazer até 3 subespecialidades em ortopedia. E eu comecei pensando em fazer quadril e ombro. Comecei fazendo 4 meses de quadril. Mas eu pensei logo no começo, não, mas nossa, oncologia ortopédica é bacana, né? É tão legal, o grupo funciona bem, é um tema bastante interessante. E eu acabei falando, bom, vou ficar então fazendo 4 meses de quadril, depois eu faço 4 meses de oncologia ortopédica e por último 4 meses de ombro. Então naquela época era possível, agora obviamente a gente não consegue mais fazer isso. Então eu comecei no quadril. Quando eu fui para a oncologia ortopédica, eu lembro que no finalzinho, né, quando eu já estava prestes a ir para o grupo de ombro, o professor Olavo falou para mim assim, olha, acho que você foi super bem no estágio, a gente gostou de como você trabalha, tudo. Você não gostaria de continuar, né, no grupo de oncologia ortopédica? Foi uma coisa que me balançou. Porque eu falei, bom, e agora? Né? Eu faço ombro ou continuo no grupo de oncologia? E acabei pensando bem e optei pela própria oncologia ortopédica. Então, não fiz ombro e acabei ficando no grupo de oncologia mesmo. Né? Muito graças ao próprio professor Olavo, né? Que me ensinou muita coisa. Então, uma coisa que eu sou muito, muito grato. E outra coisa que me marcou mesmo foi na defesa do doutorado. Né? Eu fiz doutorado direto e o professor Olavo foi o meu orientador. Então, assim, isso também é uma coisa que marca bastante. Então, a minha carreira, né, eu faço oncologia ortopédica e trauma. Agora, da parte de oncologia ortopédica, realmente, a minha carreira eu devo muito, muito ao professor Olavo. Né? Então, muito obrigado de novo, eu sempre falo isso para ele. E, realmente, de coração, aí, esse agradecimento meu pela trajetória que eu fiz durante esses anos. Eu poderia falar do Tadeu, mas vai ficar uma rasgação de seda aqui, não dá. Nem preciso comentar a estrutura moral. Ele fez colégio São Luís como eu, tá? Eu sou católico, ele também que é raro hoje em dia, um católico praticante, ainda mais na área médica, mas nós fizemos colégio São Luís aqui na Santo Inácio, no Rio, etc. Aqui é Regional São Paulo, né? E realmente a gente tem muita coisa em comum. Uma delas é essa, que eu acho importante, mas a outra é toda a característica dele que combinava com a gente. Ele e o André Batista também. O nosso grupo fechou com o Ferrari, agora que é o mais novo, e vamos continuar. Porque tem uma coisa, se é o grupo mais interessante para um residente fazer, é o de oncologia ortopédica. Por quê? O trauma também, mas a gente faz vias de acesso em todo lugar do corpo. Hoje mesmo acabamos de fazer uma cirurgia, nós dois, que se fosse uma pessoa não acostumada a fazer joelho, quadril, ombro, a gente entra em todas as áreas, em partes moles e em parte óssea. Então, os residentes adoram passar com a gente. Agora, do ponto de vista prático, para quem for ver isso aqui no YouTube, não faça oncologia ortopédica. Por quê? Não vai dar certo. Faça joelho, alguma coisa, porque tem muito poucas neoplasias. Mesmo com o advento de operar metastático, né, Tadeu? É muito pouco. Eu convenço o cara a não fazer. Mas não é cooperativismo, é porque não tem. Ou você está no hospital público, que você tenha número de casos, como nós temos na Paulista, na Camargo, em todos esses serviços do Brasil, ou não faz. Se você abrir um consultório e botar uma oncologia ortopédica, vai morrer de fome. Ninguém vai passar lá. Aliás, vai espantar até. Eu faço quadril também, eu fiz 2 anos de quadril, mas tem gente que fala, Olavo que vai operar, Deus me perdoe, você está com algum tumor? Então eu falei assim, foge. O pessoal foge como foge da cruz. Eu já tive casos de consulta de tumor de mama, só para você ter uma ideia. E eu sempre conto essa história. No fim de semana que eu estava na fazenda, que é o lugar que eu vou todo fim de semana, em Atibaia, me ligou uma paciente e não conseguiu me achar. Na segunda-feira ela falou, professor, eu procurei o senhor o fim de semana inteira. Minha avó quebrou a corda de fêmur, eu queria que você me indicasse um ortopedista para operar. Eu falei, meu Deus do céu, mas isso a gente faz com o pé nas costas, né? Se vocês quiserem fazer mais por diletantismo, faça. É interessante, você discute com um patologista, com um radioterapeuta, com um clínico. É uma outra abordagem. A relação médico-paciente é muito mais próxima. Todos esses meus colegas do Facebook são pessoas que eu tratei. A gente lembra o resto da vida de quem operou de um tumor. Duvido que alguém lembre
quem fez o maléolo medial dele há 10 anos atrás. Ah, foi lá no hospital, não sei aonde, que eu operei, nem lembro o nome do médico. Quem operou o filho com osteosarcoma é o resto da vida. Então, essa relação médico-paciente, sem dúvida, dentro da medicina, que sem sombra de dúvida é a melhor especialidade em relação à satisfação pessoal, isso eu posso dizer, e todos vocês são médicos, sabem. Mas dentro da ortopedia, eu tenho certeza, lógico, não estou desmerecendo o resto, mas em termos de oncologia, de ortopedia oncológica, a satisfação pessoal e o reconhecimento, que nem sempre acontece, né, dos pais, do próprio paciente, é inequívoco. É isso que nos dá satisfação e continua a gente a atender. Porque eu faço, a maioria dos casos que eu tenho e tive é do SUS, óbvio. Eu não fiquei rico por causa de oncologia ortopédica. Fiquei rico espiritualmente. Isso, graças a Deus, cada vez mais. Mas não por o fato de ter feito isso. Se eu tivesse ouvido o conselho do meu pai e ter feito quadril, nossa, na época eu estava com o Rudelli ali, meu pai saiu, estava com tudo. Imagina, fazendo carreira acadêmica. De quadril, estaria muito melhor. Muito melhor. Mas não, eu preferi fazer The Last Travel By. The Last Travel By era o que deu certo. Professor Lau, é interessante isso que o senhor reportou agora, porque até era o gancho para uma pergunta que eu ia fazer. Eu sempre vi, eu sou cirurgião de joelho, médico de esporte, cirurgião de joelho. E o joelho é interessante porque eu me lembro na época de residente, se falar que o 65% do crescimento do membro inferior é no joelho. E esse metabolismo tem uma associação muito grande com as neoplasias também. Então, e eu acho uma área muito interessante pelo que o senhor comentou, e é o conceito que eu tenho. A oncologia ortopédica permite ao cirurgião viajar por todos os sítios anatômicos. Então, eu acho assim extremamente enriquecedor, ao mesmo tempo em que conceitos biomecânicos também são importantes, porque a gente vai trabalhar com osso e com lesões que vão alterar toda essa estrutura óssea. Então, existe uma formação muito mais ampla, né? Não só como cirurgião ortopédico, e muitas vezes até como da cirurgia geral também. Agora, uma questão que eu tenho é assim, quando que, durante a residência, porque eu acho que a residência é o que define o caminho que a gente vai seguir. Na sua trajetória, houve algum momento que é por aqui que eu vou seguir e o porquê? Ou não teve isso? Teve algum evento que o fez caminhar nessa direção? Coincidentemente, em 82, quando acabou a residência, começou o nascedouro de respostas à quimioterapia e não amputar os casos. Meu pai sempre tentava fazer, recidivava e morria, mas começou a não morrer mais. E aí que eu me interessei. Foi nesse nascedouro disso. E aí eu larguei, apesar do meu pai falar, faz quadril, ou os dois, não dava. A subespecialidade naquela época dava, agora não dá mais. Então eu comecei a estudar e ver que eu fui junto com a onda do nascedouro da oncologia ortopédica. No mundo inteiro isso, no mundo inteiro, não existia. Ele geralmente fazia quadril e um pouco de tumor. Era assim, em 70, 80. E aí surgiu essa subespecialidade por causa disso. A resposta da quimioterapia foi um divisor de águas, obviamente. Porque aí passei a não amputar mais, né? Porque a amputação é muito chata. Então, eu falei, puxa, que interessante isso aqui. E aí foi que comecei a estudar, tive muito contato com ele e tive aí a possibilidade de pegar os casos todos do nascedouro. E aí eu separei o grupo de quadril, que era o grupo de artrite, do grupo de tumor, junto com o professor Andreucci e de outros que tais aí. E aí foi que começou o negócio, 84, 85, por aí foi. Inclusive, professor, o senhor é um dos fundadores, né, da própria Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, que foi nesse momento. E o Hélio Consentino, que é o meu grande mentor também, me ajudou, aprendi muito com ele, mesmo sendo da Santa Casa, junto com a C. Camargo, o Dr. Petrini e tudo mais, e em seguida depois o Reinaldo. Então eu botei o Hélio Consentino primeiro presidente, depois fui eu, depois foi o Reinaldo, aí foi o Walter Pena, aí vamos pensar a citar que eles ficam bravos. Mas fomos nós mesmos. Por quê? Foi um crescendo. E graças, excepcionalmente, além daqui, pessoal de fora. O contato que eu tive com o Enequim abriu portas. Aí veio o Mary O'Connor, Frank Ensino, que fazia quadril, faz também, lá da MD Anderson. E aí foi adiante. O Reinaldo entrou também. Esse contato foi importantíssimo. Trazer o pessoal
foi muito importante para dar uma conotação. Puxa, o pessoal no Brasil está fazendo isso. E tinha só na Argentina o músculo, que fazia no hospital italiano lá, em Buenos Aires, e nós começamos, Hélio primeiro, eu, Reinaldo e tudo mais. E aí foi interessante a gente começar a fazer e dar certo, né? E deu certo, quer dizer, teoricamente hoje nós... E culminou com nós fomos convidados para a ISOS, que é a International Society of Oncology, a sediar no Brasil o Congresso Internacional. Era uma vez nos Estados Unidos, outra vez em outro país. Uma vez nos Estados Unidos, eu fui para o mundo inteiro. Fui para a Coreia, fui para... E nós, Reinaldo e eu fui co-chairman do Congresso, e foi no Rio, porque em São Paulo ninguém queria ir. Então nós fizemos no Rio Congresso como chairman. Isso foi também, deu um destaque internacional para o Brasil como uma referência numa área tão restrita. Só para vocês terem uma ideia. Tem 2 caras que fazem na Nova Zelândia, 30 que fazem no Japão. E nos Estados Unidos tem uns 80 só. Aqui, para variar, tem mais de 200. Mas o cara faz reconstrução e tumor, faz quadril e tumor, entendeu? Mas realmente os dedicados são poucos. São poucos. É que agora 400, 500 pessoas. Porque o número de oncologia de sarcoma não aumentou. Aumentou o número de pessoas que tratam, mas não aumentou. Não foi exponencial também. Qual a importância, né, da vida associativa, ou seja, da criação dessas sociedades, que acho que até o senhor já respondeu, porque essa formação dessa sociedade, desse grupo, fez com que o Brasil fosse aí reconhecido, né, fosse notado. O Henrique falava isso. Oncologia, ortopedia oncológica, não é para descentralizar, olha só. É para ter em grande centro. Não é igual o joelho, o quadril, que cada cidade devia ter alguém. Não é assim. Cada estado devia ter alguém. Também não é assim. Por quê? São poucos casos. E tem que ser uma coisa pública. É uma coisa cara. Além da prótese, além da quimioterapia. Ele sempre falou, Olavo, não descentralize. Oncologia ortopédica é para centralizar em 5, 6, 7 pontos cardeais importantes no Brasil inteiro. Óbvio que nós temos, no norte, no nordeste e no sul, esses pontos cardeais. Mas não é que cada cidade ou cada serviço tenha que ter um ortopedista oncológico. Eu sou contra isso. Não tem necessidade, por quê? Eles não vão conseguir fazer as coisas. Não vão conseguir. Então, mesmo assim, nós conseguimos dar uma descentralizada, entre aspas, com o crescimento do nosso grupo, tornando uma sociedade. O Camanho costumava dizer que aqui a gente enchia uma Kombi. Agora já tem um comboio de Kombis enchendo, né? Eu até falo, vamos restringir um pouco, pessoal. Vamos restringir, não por cooperativismo, insisto nisso, mas por falta até de mercado de trabalho para todo mundo. Eu até gostaria, assim, aproveitar aí o Dr. Tadeu e o Dr. Olavo, que o Dr. Tadeu pudesse contar aí se tem algum fato interessante, enfim, que a gente pudesse saber, para colocar, tornar público, enfim, da relação com o professor Olavo, ou então até o próprio, como é a rotina de vocês na faculdade, enfim. Então, assim, a rotina nossa no hospital, acho que é uma rotina semelhante aos outros grupos especializados, mas o que a oncologia ortopédica tem de interessante aqui no HC, que eu acho que diferencia talvez um pouco dos outros grupos, é esse contato muito próximo, né, com o paciente, como o próprio professor Olavo já falou. A gente acaba se envolvendo mais com os pacientes do que as outras especialidades, até pela própria característica, né, de paciente ter câncer, tudo. Então, o paciente ele é um pouco mais difícil e a gente tem que ter muito de medicina, mas também muito de humanidade para cuidar desse paciente. Então, não é só uma coisa técnica, é uma coisa também humana. Isso é uma coisa que o professor Olavo também acabou nos ensinando, ensinou o André, ensinou a mim, ensinou o André Ferrari. E uma coisa que ele falava antes, que me marcou também, falou, olha, Tadeu, nunca tire a esperança do paciente, né? Às vezes a gente sabe que aquele tumor é muito grave, provavelmente o paciente vai falecer com aquele tumor, mas não tire a esperança dele. Porque a partir do momento que você tira a esperança, aí realmente o tratamento vai estar fadado ao fracasso. Então, isso foi um dos muitos ensinamentos, né, que o professor Olavo passou para a gente. Eu acho que outra coisa também importante, né, que eu sempre acabo falando, o professor Olavo é uma pessoa que agrega. Existem pessoas agregadoras, existem pessoas desagregadoras. O professor Olavo consegue agregar pessoas em volta dele.
Isso é uma coisa relativamente rara, né? Normalmente os chefes não são agregadores, e ele consegue ser agregador no sentido de todos os assistentes, e mesmo os próprios residentes que passam no grupo, estão sempre circulando em volta dele, exatamente por essa característica de agregar, né? E mais uma característica que eu acho importante, ele nunca pegou para ele próprio a oncologia ortopédica, não, eu só faço, eu quero, pelo contrário, eu quero que vocês se desenvolvam, eu vou dar as condições, eu vou dar as ferramentas necessárias para que cada um de vocês se desenvolva, né? Então, isso também é uma coisa bastante importante, muito legal, porque ele quer realmente que o grupo, através de suas pessoas, se desenvolva cada vez mais. Então, realmente é um dia a dia muito, muito bacana, né? Muito prazeroso que a gente tem aqui no grupo de oncologia ortopédica, apesar dos pacientes que demandam mais da gente mesmo. Só para complementar, eu não estou enaltecendo isso, mas a parte acadêmica, eu sempre levei junto, eu sou acadêmico por excelência, de querer mesmo que todo mundo faça mestrado, doutorado, e nem todo mundo tem aptidão. E isso é, por coincidência ou não, nós temos, mesmo no grupo de oncologia ortopédica, conseguimos formar 2 titulares, seria meu pai e eu, vários assistentes, mas muitos doutores e muitos mestrados pelo Brasil inteiro. Não só ortopedistas, mas como patologistas, até fisioterapeutas ligados à área de oncologia. A gente consegue agregar isso também. E que é uma coisa importante, porque hoje ninguém mais quer fazer academia, pelo próprio mercado de trabalho. Não estou falando de tumor, estou falando de joelho, quadril. A pessoa faz os 3 anos de residência, que agora vão passar para 4, e quer ir embora cair no serviço, cair na vida, na profissão. E eu falo, não, gente, vamos pegar aqui um grupo que faça academia. Vamos publicar. Isso eu sempre tive esse cuidado. E eu acho que eu consegui no grupo de ortopedia oncológica, mas a gente tem que, como uma meta de vida, um especialista de alto padrão, são a maioria da SBOT, tem a obrigação de ter pelo menos um ladinho acadêmico, um ladinho de tentar fazer alguma coisa, publicar, para deixar, né? Para deixar. Porque ninguém vai saber quando morreu, aí ele operou 5.000 casos. Isso acaba. Para uma publicação que você faça, fica para o resto da vida. Ainda mais agora com a internet, com o PubMed e tudo mais. Né? Isso que eu penso. Não quer dizer que todo mundo tenha que ser igual. Mas um pouquinho de um lado, o médico, por si só, já é um acadêmico. Nós somos diferentes das outras áreas. Difícil pegar um engenheiro com mestrado e doutorado, a não ser lá fora. Mas médico tem essa verve de escrever, essa verve de ler e essa verve de publicar, eu acho. Eu acho muito bacana esse reconhecimento, não do chefe, mas do líder. Porque agregar é a função do líder. Isso, liderança, a gente sabe que não é um valor que todo mundo consegue desenvolver. Na sua trajetória, se eu não errei aqui os cálculos, são 21 anos, o senhor construiu toda essa carreira, e pelo que eu vejo, o senhor construiu um time também. Isso eu acho que é muito gratificante chegar no ápice da carreira e ter esse reconhecimento dos pares, né, dos ex-alunos, agora os colegas. Então, eu acho isso realmente mostra a relevância que o senhor tem, não só para o serviço, mas como para a ortopedia nacional. Isso realmente... eu fico muito feliz. Eu também sou filho de professores, né, que seguiram carreira. Meu pai engenheiro, minha mãe engenheira agrônoma, eles fizeram carreira. E a gente sabe que ter referências é importante, mas quando a gente tem uma referência na família, como o senhor teve, vários professores na família, eu acho que o caminho, a gente tem um caminho com maior exigência ainda, né? E essa trajetória que a gente vê é brilhante. A Bárbara, acho que tem algumas questões em relação à residência, né, Bárbara, que você queria colocar? Então, até aproveitando esse gancho, né, enfim, da questão do líder, o senhor aí como mentor, né, eu gostaria de perguntar quais são até os conselhos, né, que o senhor dá para esses residentes que estão começando agora a carreira, né, assim, a importância da carreira acadêmica, enfim, onde se dedicar. Eu acho que a gente queria deixar esse recado para esses novos, os jovens ortopedistas. Então,
É difícil. Atualmente as coisas mudaram muito. O Brasil é um país continental. A gente tem dificuldades realmente. E eu imagino um jovem começando agora as dificuldades que ele deve encontrar. Ou ele, para entrar numa cidade, já tem aquele grupo da Unimed que já não deixa, que já segura, tem que botar um dinheiro em cima da Unimed. Eu não tenho papo na língua mesmo. Se não pagar, não entra. Tudo isso é difícil para eles, eu acho. Eu acho que vocês têm que ter. Por isso que eu estou tentando, e agora parece que eu consegui, um projeto piloto, vocês estão sabendo, de passar para 4 anos a residência. Por quê? Até na Índia tem 5 anos. A maioria dos serviços norte-americanos e europeus são 4, 5 anos de ortopedia. A nossa especialidade é ampla demais. E a habilidade específica, ou seja, vai começar a operar quando? Se for 3 anos só. Não vai conseguir. Então, eu fiz esse... E nós vamos conseguir, está quase certo já, o Conselho Nacional já aprovou, e a SBOTS também, fazer 4 anos de residência. 4 anos de residência. Para assim, pelo menos no último ano, ele tem uma habilidade específica. E não já se tornar fazendo a subespecialidade. Tem gente que já quer entrar fazer joelho logo no RO. Não se interessa por nada. Já pincha com alguém, tudo isso é errado. Tentem não fazer subespecialidade precoce. Esse é o primeiro conselho que eu dou. Porque vocês vão ver que tem muitos caminhos à ortopedia que flui de uma maneira absurda. E no Brasil, nós somos realmente uma especialidade de ponta, de reconhecimento internacional. Não é só de oncologia, mas em todas as áreas nós somos realmente uma referência. Então, esse aspecto é importante. Não se preocupe em fazer uma subespecialidade. Nós vamos fazer 4 anos, não vai ser obrigatório, mas na Paulista, na HC e na Santa Casa já é uma realidade. Vamos ficar 1 ano sem fazer exame nas botas, mas os outros vão continuar recebendo o título. Quem não puder fazer 4 anos, tudo bem, mas é uma necessidade. Para o nível da ortopedia brasileira, 4 anos. Muitos vão falar, putz, o professor inventou isso aí, vou ficar mais 1 ano, vou depois fazer 2 anos de coluna, 2 anos de tumor, mais 1 ano, não interessa. Nos Estados Unidos começam a cair na realidade profissional com 30, 32 anos, gente. São 4 de college, 4 de ortopedia, de medicina, 4 ou 5 de especialidade. A 4 vezes 3 dá 13, 14 anos mais ou menos, desde os 17, mais 14, 15 anos de formação. Faça uma formação sólida. Nós temos uma pletora de escolas de medicina, a maioria não forma ninguém. Não tem hospital, escola. São problemas reais que nós estamos enfrentando. Não vai dar para fechar as escolas nem diminuir as vagas. Eu fui um que lutou muito na PM aqui, várias vezes com artigos, e continua isso, continua esse problema. Isso é o maior drawback que a gente tem para o médico e para o ortopedista. Então, já que você vai fazer ortopedia, e olha que tem bastante ortopedista no Brasil, talvez a área que tenha menos agora, acho que é geriatria, que eu dei uma olhada, cirurgia pediátrica já está lotado, todas as especialidades. O ideal seria como é no Canadá, você sabe muito bem disso. Eles fecham a residência. Quantos ortopedistas existem? Tantos. Não vai ter residência. Precisa esperar morrer alguém para abrir vaga de novo. Isso é o ideal. Isso seria o ideal. É meio utópico, mas é o ideal. E não colocar subempregos, que estão explorados, subempregos, e na tentativa de ganhar algum dinheiro. Então, falando agora do ponto de vista profissional, seria exatamente isso que eu teria para orientá-los. Não se apavorem o fato de a tendência do Brasil vai ser 4 anos também, como é a tendência mundial. Vocês vão conseguir uma coisa mais sólida e vão conseguir se impor pela sua especialidade bem formada. Na minha época, a gente operava antebraço 3 por semana no pronto-socorro. Hoje a gente não vê isso. É muito menor a possibilidade cirúrgica desses indivíduos que saem da SBOT. Não é ficar ajudando o seu professor, eu vou dizendo assumir uma cirurgia. Diminuiu muito essa possibilidade com 3 anos de residência. Ele vê em muita coisa é terciária, sabe fazer uma endoprótese? Talvez saiba. Mas será que sabe reduzir uma fratura? Não sei. Então, a ortopedia está sendo um pouco englobada pela traumatologia. Tem serviços que são grandes especialistas em trauma, mas não tem nada de ortopedia pediátrica, etc. Precisa haver um equilíbrio disso também. Vários serviços do Brasil formam traumatologistas, mas não formam ortopedistas. Isso é um outro problema também. Professor Olavo, o senhor hoje é membro da Academia Paulista de Medicina.
Medicina de São Paulo. Entrei. Imortal. Medicina de São Paulo. Então, foi uma coisa muito interessante. Para mim foi assim convidado pelo Zé Luiz Gomes do Amaral, que é meu colega de turma, que é da Sociedade da Medicina Brasileira, um professor titular de anestesia. E não é assim para... O pessoal pergunta, por quê? Você vai tomar chazinha com os velhos lá? É assim que me falam. Os caras falam para mim, né? Eu dou liberdade. Professor, por que você entrou nisso aí? Aquela preta e chá com os velhos? Eu acho que não. Eu acho que é uma obrigação da sequência aí como ortopedista, não pessoal. Eu não preciso, assim, de me autopromover ou me sentir bem. Eu fiz porque Godoy Moreira fez, meu pai fez, o Napoli fez. Eu acho que nós temos que colocar. Nós temos 6 ortopedistas dentro da academia. 6 ortopedistas dentro da academia que me ensinam em São Paulo. O Albertoni, Falopa, eu, a Kira, e assim vai. Agora eu não vou esquecer alguém, mas são caras que foram e entraram. Então, o ortopedista, perder aquele conceito de que nós somos práticos e burros. Não, senhor. Os níveis de entrada aqui na ortopedia, a nota de corte nossa é uma das mais altas. Muito mais alta do que muito clínico por aí. Esse conceito nós conseguimos acabar. E é assim que a gente acaba. Publicando e mostrando que nós somos capazes de entrar. E tive que fazer um memorial novo e tive que fazer uma tese para entrar. E não passei no primeiro, votaram no outro, não votaram em mim. Quando morre alguém, igual a Academia de Letras, abre a vaga e tem 3 ou 4 concorrentes. Tinham 5 na minha. Votaram no outro, não votaram em mim, paciência. Tem uma equipe que vê o memorial, não vai discutir agora quem tinha mais publicação, se era eu, não interessa. Eu fiz de novo. Entrei. Pronto, acabou. Do Edmundo Vasconcelos, grande Edmundo Vasconcelos. E o Benedito Montenegro. Aqueles titulares da nota F do catedrático eram muito melhores do que nós, isso não tem nem dúvida. Se a gente lê a biografia desse pessoal, eu fico até com vergonha. Falam 6 línguas. O Godoy Moreira era uma sumidade. Meu pai falava dele e é verdade. 6 línguas. Ele que fez a revista do Hospital das Clínicas. Foi o primeiro diretor aqui da faculdade do Hospital das Clínicas. Além de fazer o Instituto de Ortopedia, ele foi uma coisa importantíssima para o Hospital das Clínicas, de 43. A gente treinava medicina na Santa Casa. Em 43 foi feito o Hospital das Clínicas. O Hospital São Paulo é mais antigo, para vocês terem uma ideia. E ele era um homem, passou 2 anos na Europa. 2 anos na Europa com o Pucci. Não dá para discutir. Meu Deus, eu fiquei com o Enequim um pouco só. Não dá para comparar. O nível dos catedráticos é muito maior que o nosso. Eu não estou me auto-flagelando, mas é a realidade. Então, eu entrei por causa disso. Academia por causa disso, para ter uma sequência. E eu acho que eu vou contribuir um pouco, sim. Vai. Com certeza. Não, é muito importante aí o reconhecimento, todo esse trabalho, esse resgate, né? A gente ter o conhecimento dessas personalidades aí até que antecederam os senhores. Doutor Tadeu, alguma questão, alguma colocação? Não, só lembrando assim que eu já sei um pouco da parte médica, né? Para quem não conhece, o professor Olavo é palmeirense fanático, né? Palmeirense roxo, está muito contente que o Palmeiras foi campeão paulista. Inclusive tem uma bandeira na fazenda dele, né? Uma bandeira do Palmeiras. Quando o Palmeiras ganha, ele deixa a bandeira hasteada. Quando o Palmeiras perde, a bandeira ou desaparece durante o tempo, ou fica meio pau só, né? Então, assim, tanta a alegria aí que o professor tem pelo Palmeiras. Eu lembro também uma vez que o Palmeiras foi jogar contra o Manchester, né? Acho que na final de um... Foi, perdeu. E acabou perdendo. Foi um dia muito triste, né, professor Olavo, na sua vida. Muito, muito triste, porque se o Palmeiras ganhasse, ia acabar essa história do Palmeiras não ter Mundial, né? Aliás, 3 professores são palmeirenses. Foi o Tarcísio, foi o Calmã e eu. O Sonap também era. Tem uma tradição de ser palmeirense aqui dentro da ortopedia. É um viés positivo. Quando eu falo para entrar na residência, eu pergunto que time o cara torce, mas na lata. E tinha gente que tem corintiano que mentia. Eu sempre fui palmeirense. Você lembra do Ademar? Era quem? Não lembro. Até você não é palmeirense coisa nenhuma. Você não sabe nada disso. São coisas que marcam a gente. Meu pai era também. E a família toda é de São Paulino, mas meu pai, na época, para encher o saco da família, tornou-se palestra sanitária só para mudar. Eu fui atrás dele também, graças a Deus, por Nápoles,
e todos nós somos. São duas coisas que me marcam muito. O Palmeiras e essa fazenda que ele citou. A gente faz reuniões no fim do ano de congraçamento com um grupo de oncologia ortopédica, um churrasco todo fim de ano, para a gente ter esse congraçamento. Eu vou todo fim de semana para Atibaia, na minha fazendola, uma coisa que marca muito também a minha vida. Eu não fico aqui em São Paulo fim de semana de jeito nenhum. Posso voltar numa emergência, mas como é pertinho, eu vou sempre para lá. É uma coisa que eu tenho muito apreço também. Até a gente aproveitando, a gente tem agora um momento da entrevista, né, que a gente criou, que é assim, para saber um pouquinho mais do senhor fora dos muros, né, do HC, da faculdade, enfim, quem é o professor Olavo, né? Então, o senhor é casado, tem filhos, seus hobbies, já sabemos que é palmeirense. Casado com a Vera há muito tempo, desde a época da faculdade, ela fez ortótica e eu fiz medicina, na época foi assim que eu conheci. Ortótica é uma especialidade de estrabismo e tudo mais, que era na Escola Paulista que tinha, foi lá que eu conheci. Tenho três filhos, gêmeos inclusive, um é dono de cartório, o outro é naturologista e faz outro tipo de atividade também paramédica, assim, junto da área da saúde, e tem a minha filha, uma seguidora, vamos dizer assim, que é oncologista clínica, Veridiana Pires de Camargo, que, de uma certa forma, nós somos parceiros, e ela faz parte do grupo de ortopedia oncológica do Brasil inteiro. Ela participa das discussões de quimioterapia junto do nosso grupo de oncologia ortopédica. Ficou um ano no Memória, ela está no ICESP, então é uma coisa que me dê sucessão, né? Sucessão. Um virou advogado, então é difícil. O outro também não, então ela é minha sucessora, vamos dizer assim. Não sei se vai fazer academia, mas pelo menos na capacidade profissional ela está indo muito bem, é um motivo de orgulho. A mulher continua trabalhando até hoje, nós vamos fim de semana para a fazenda, uma coisa que eu gosto demais, uma fazenda antiga, de nada, foi uma feitoria, Sesmaria, que nós ganhamos da família, você imagina. Minha família é família tradicional, que veio para cá em 1580, não vou contar a história da família. Mas, seja lá como for, ficou a fazenda para mim. E eu tenho muito carinho, gasto tudo que eu tenho lá dentro, mas eu uso bastante. Doutor Sérgio, doutor Tadeu, mais alguma pergunta também desse lado pessoal? Eu acho que é interessante, depois a gente vê que a gente já falou bastante dessa trajetória, mas existe alguma coisa ainda que o senhor não realizou, algum projeto que o senhor deseja realizar em breve? Não, graças a Deus eu estou aprendendo ainda, eu estou continuando. Eu tenho muito pique, eu tenho estamina. Não vou parar de jeito nenhum. Nunca vou entregar o CRM como muitos fizeram. Eu vou morrer trabalhando. Óbvio que eu vou ficar mais 6 anos aqui, que agora, só se tiver, já tem a PEC da bengala, se tiver a PEC do andador e da cadeira de roda, eu vou continuar. Então eu vou ficar sempre, como o Marcel, por exemplo, que participa da congregação, e vou participar, assim, ativamente. Eu tenho projetos, estou orientando 6 alunos, então, assim, alguma coisa que eu não consegui, é difícil dizer, né? De uma certa forma, graças a Deus, com muito esforço, né, eu consegui tudo isso. Não foi como meu pai falava, um caminho suave, daquela cartilha. Não foi. Ele fala que eu tenho que ter dificuldade e eu não. A capa da cartilha é caminho suave. Muitos estudaram por isso, 2 crianças caminhando. Não foi caminho suave. Foi muito difícil. Pelo fato de eu ser filho de professor. E eu sou left-handed, por cima. Canhoto. Aí na polícia falaram, não vai dar para fazer cirurgia. Canhoto não vai dar para fazer cirurgia. Eu falei, pelo amor de Deus, agora estou perdido. Meu pai falou, larga a mão de... Foi isso. Mas eu tive que treinar as 2 mãos para conseguir fazer as coisas. Não foi fácil. Eu treinava dando ponto em almofada, várias horas. Não foi fácil. Não foi nada fácil para mim. Mas isso fez com que eu conseguisse chegar onde cheguei. Ele é filho de professor, ele vai ser protegido. Eles não sabem o que é. Filho de professor não é fácil. É pior. Mas eu consegui, assim, com humildade, reconhecendo que a gente tem que ter essa humildade de tratar todo mundo igual aos ciências. Né? Eu chamo no porão, eu atendo os pacientes, não só de ortopedia, de tudo. Meu pai tinha também. E sempre que possível, encaixo aqui no HC. Infarto, troca de válvula, hernia de disco, eu vou e ponho. E eu ajudo todos que me procuram. De uma maneira até chata. Eu vivo pedindo para o Ivan Ticonero, Fábio, já tem, por favor, me encaixa esse cara. Eu tenho, a família tem esse negócio de ajudar. Não deixo passar. Meu pai parava na rua,
esse indivíduo que pede esmola, ele parava na rua, em vez de dar dinheiro, ele botava dentro do carro e trazia para o HC. Você acredita? Com escoliose, com ferida, que às vezes você sabe que até fazia meio fake. Não, não, não. Eu vou tratar de você. Você tem essa escoliose, você tem isso aqui, você vai lá para o HC. Não, doutor, não vou entrar. Entra aqui. Fazia a matrícula dele e tratava. Então, essa verve de ajudar, eu tenho realmente, de ajudar os outros. Talvez por ser um católico mais praticante do que o normal, não sei, mas eu tenho esse mote. Isso é importante na minha vida, assim. A satisfação de poder ajudar alguém sem nada em troca. Isso é importante. Tem gente que eu nem conhece direito. E isso pegou fama aqui na ortopedia, que as secretárias todas, professor, dá para olhar esse exame para mim e tal? Eu encaixo. Quando é possível, eu encaixo. É isso. Uma última pergunta. O senhor tem algum esporte? Pratica algum esporte? Nada, 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 nada. Eu sou roqueiro. Eu tocava... Roqueiro? Era DJ, eu sou roqueiro, meu. Eu fiz Soundtrack of My Life quando eu fiz 60 anos e fiz de novo quando eu fiz 65. O Pedro Pérez adora meu pendrive. Era um disco e eu fiz seleção das músicas. Eu fiz um período de 6 meses, quando eu estava no Colégio São Luís, eu fui DJ de fita de rolo ainda. Que interessante. Fui ver o Deep Purple com meus filhos. Bom, eu sou Beatlemania, eu sou do fã-clube internacional dos Beatles, não só aqui como de fora. Assisti todos os shows do Mick Jagger também. Eu sou do fã-clube do Mick Jagger e fã-clube dos Beatles e roqueiro. Não tem nada a ver com sambinha. Sou roqueiro mesmo, de carteirinha. Eu esqueci do... Bom? Muito interessante. Muito bom conhecer as pessoas. Por mim é isso. Oi? Caso alguém mais tenha alguma coisa para acrescentar. Calma. Esse é o meu recorde, 40 minutos, nem eu me aguento falando. Não é? Imagina, foi ótimo. Mas é isso, professor Olavo, eu gostaria muito de agradecer, aí foi um prazer conhecer um pouco aí da sua trajetória. Eu, particularmente, ainda não tinha um entrevistado, então estou muito feliz aí com essa oportunidade, obrigada. Obrigada, doutor Tadeu, doutor Sérgio. Professor Olavo, foi muito bom, acho que a oportunidade que o colega ortopedista, o senhor compartilhar essa história, trajetória, muito, muito interessante. E o Tadeu também, sua participação, muito obrigado. Tadeu, Bárbara. Obrigado, Bárbara. Muito rico. Um abraço. Tchau, tchau.